Olá, eu sou a Nayara Gomes, jornalista e analista de comunicação da Modal Expo, a maior feira de logística, transporte e comércio exterior do Espírito Santo. E eu sou Erimar Trindade, vice-presidente do Sindex, responsável pela área de tributos e tributária do Sindex, e estamos aqui hoje para bater um papo, para falar um pouquinho das atividades portuárias no Espírito Santo. E nosso convidado é o Alexandre Bilou Mori, Head da Portocel. Seja bem-vindo, Alexandre, muito obrigada por estar aqui. A gratidão é minha, mas tá feliz demais em estar aqui para poder bater esse papo contigo e com o Erimar. Ótimo. Primeiro, você conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional? Claro. Bom, de formação sou contador e no início da minha carreira tomei uma direção para os processos de auditoria, de finanças, de controladoria. Então hoje, quando eu olho para trás, eu me vejo que naquela época talvez o sonho era ser alguém de mercado financeiro, essa questão que hoje é muito falada. Mas quis o destino que num determinado momento, quando eu já estava em São Paulo trabalhando exatamente nesse setor de finanças, de receber uma proposta para vir para o Espírito Santo, retornar para o Espírito Santo, porque eu sou capixaba, para poder também realizar um sonho pessoal, que era casar com a minha atual noiva, também capixaba, que tinha ficado aqui enquanto eu em São Paulo estava. E foi aí que eu entrei no setor portuário, né? Inicialmente no órgão gestor de mão de obra do Espírito Santo, uma escola muito grande que me propiciou a oportunidade de ter contato, inclusive, com terminais portuários no Espírito Santo. Me recordo bem a época que o desafio era a implementação da Lei de Modernização dos Portos no Brasil inteiro, e o Espírito Santo, como eu atribuo de uma qualidade sempre ímpar de como conduz e implementa grandes projetos, queria ser o pioneiro na implantação desse órgão gestor enquanto uma referência e, de fato, um grande RH do setor portuário, porque era assim que, de certa forma, adjetivavam a lei, que o papel do órgão era fazer a gestão portuária. E aí era um desafio enorme de implementar e trazer gestão e governança. Foi aí que eu entrei no setor portuário. E aí eu tive contato também com empresas do setor, à época que compunham a própria diretoria do órgão. Lá estava a ArcelorMittal, a Gerdau, a Uzi Minas, a Portocel, a Samarco, a Vale. Então acho que foi um processo natural que em 2005, eu sou convidado a ir para Portocel. Me recordo bem a época, porque aí, enquanto uma decisão de carreira, fiz uma escolha de dar um passo, não um passo atrás, mas retroceder no que seria a avaliação de nomenclatura de cargo e posição, porque à época no órgão gestor eu estava numa posição de liderança, de decisão, e quando cheguei a Portocel, a ideia era de um apoio, um analista de suporte a essas questões portuárias, em especial a relação capital-trabalho, porque era dali que eu podia capturar muito, tinha capturado muito do órgão. Então, em 2005, me recordo bem de olhar para aquela estrutura, eu já com 33 anos, à época. Eu, quanto plano de carreira, sempre fiz em múltiplos de 5 anos na minha vida. Hoje eu já tô tendo que alongar mais os tempos. Mas naquela época, casado com um projeto e querendo, eu e a Elisângela, minha amada esposa, com muita coisa para querer realizar, falava assim, 5 anos, nada acontecer aqui, eu preciso me reposicionar no mercado. E é engraçado, Mayara, porque eu acho que tanto pelo esforço, a canalização disso, como também pelas próprias oportunidades, os múltiplos foram de 5 anos. Então, completados os primeiros 5 anos, eu fiquei coordenador de controladoria, e aí depois de 5 anos, gerente administrativo. E aí eu acho que vale dizer o quanto que, Mayara, na nossa jornada profissional, Erimar, é importante ter pessoas que te norteiam enquanto carreira. À época, tinha um diretor na Portocel, o Wellington Ângelo Giacomi, que, enquanto plano de desenvolvimento de carreira, numa das conversas, ele me disse: se você um dia
quiser sentar nessa cadeira que eu estou, você precisa conhecer e passar pela operação portuária. Você está pronto para isso? Preparado para isso? Você quer isso? E eu aceitei, porque tinha no meu projeto Múltiplos de 5 anos o crescimento. E aí eu fui convidado a fazer um movimento lateral e ir para a gerência de operações. Então lá fiquei por mais 5 anos, até que em 2019 fui convidado a sentar nessa cadeira que eu estou hoje, que é a cadeira a qual o Hélito Giacomini também já ocupou. Então assim, uma carreira em que dá para dizer que de muita realização, muito feliz. Me encontrei numa condição da qual gosto muito, então realizado. E aí, como eu disse, depois de sentado nessa cadeira, eu tive que alongar um pouco mais os meus planos, porque aí falar de crescimento em um período tão curto de 5 anos seria presunção demais. Ele falou muito do período de 5 anos, você já está indo então para o 5º período, você já está no 5º período de 5 anos, né? Lá, 2005. Nós já são 21 anos, né, na Portocel. 21 anos, eu acho que tem autoridade para falar da empresa, né? Eu diria que tenho condições de dizer o quanto eu gosto. Então conta pra gente um pouquinho da história da Portocel. Legal. Eu habitualmente conecto a história da Portocel falando do quanto a gente vem nessa jornada que daqui 2 anos completamos 50 anos, do quanto que a gente vem se reinventando ou conseguindo fazer entregas robustas ao longo dessa jornada. Portocel, eu falo da Constituição de Portocel conectado com o crescimento e desenvolvimento do Brasil na época da década de 70, 80, momento em que o país passava por uma industrialização e via com essa industrialização a necessidade de utilizar de infraestruturas portuárias, porque predominantemente as mercadorias seriam exportadas. O Espírito Santo, a gente consegue vivenciar muito isso. Por quê? Porque aí naquela época o Estado brasileiro não tinha, como até hoje ainda vive, dificuldades de prover essa infraestrutura. Então ele adaptou o marco legal à época e possibilitou a concessão para a construção de portos daquelas empresas que tinham sua própria carga. Então, essas plantas industriais tiveram a opção de construir seus próprios portos. O Estado brasileiro cria mecanismos para que a iniciativa privada consiga construir essas instalações portuárias. E aí, aqui no Espírito Santo, a gente vê um claro exemplo disso. Surge Portocel, surge o terminal de Praia Mole, ArcelorMittal, à época CST, né, Gerdau e Minas, a gente tem a Samarco, a Vale, todos complexos portuários que surgiram conectados à fábrica, ou à indústria, ao processo fabril. Então o Portocel nasce nessa condição. Me recordo bem, Mari, que o mandato até muito pouco tempo atrás era claro. Excelência operacional conectada a altos níveis de produtividade e baixo custo. Por quê? De novo, nós éramos uma estrutura ou uma área das fábricas que era o porto. Então, a gente predominantemente atuava em processos operacionais. Todos e qualquer área de apoio, vamos assim dizer, ou suporte à execução disso, o próprio acionista fazia. E aí, o setor de celulose florestal sempre, desde o seu surgimento aqui no Brasil, sempre pensou planejamento de longo prazo. Então, em Portocel, sempre o crescimento de Portocel já vinha através dos planejamentos dos crescimentos das plantas de celulose. Então, em 78, o primeiro berço, 96 o segundo e 2009 o terceiro. Me recordo bem a época que em 2009, quando o terceiro berço de Portocel ficou pronto, já se pensava
o quarto, o quinto. Por quê? Porque essa região, Espírito Santo, sul da Bahia, oeste de Minas, era reconhecida à época como uma das melhores regiões do país para instalação de planta de celulose. Então já se pensava em incremento de várias plantas. Então, chegando ali nos anos de 2016, 2017, quando a gente percebe que o sonho de crescimento de Portocel aqui em Barra do Riacho, ancorado no crescimento da celulose, não se materializaria. Por várias questões, e até hoje, plantas de celulose hoje estão se instalando em outras regiões do país, predominantemente em Mato Grosso do Sul, São Paulo e no Maranhão. Então ficamos nós em Portocel à época, com um porto ainda com capacidade e sem ter mais produto do qual a gente havia sido constituído para movimentar. Isso certamente com os projetos de time, os projetos pessoais, né, individuais de crescimento, geram uma frustração grande, porque, caramba, e agora? Né? Mas aí eu acho que tem muito de um DNA da Portocel, que é um inconformismo, um desejo de deixar legado, de deixar marca, que fez com que a gente internamente começasse a refletir opções estratégicas para o nosso negócio. E a gente foi audacioso, a gente olhava para o setor de uma forma geral, identificava vários gargalos e falava assim, caramba, mas tem capacidade aqui, dá para se posicionar como uma solução. E aí, o que aconteceu à época? A gente falava com o acionista, né? Por que a gente não abre o porto para a movimentação de outras cargas? E ele, de uma forma muito lúcida e coerente, falava assim, não, mas eu preciso da excelência operacional para a entrega do meu produto. E eu não posso colocar em risco a minha atividade principal para fazer essa configuração operacional, esse modelo do negócio, porque o meu negócio não é portuário. E eu me recordo que a gente, por diversas vezes, levava uma reflexão que não precisava ser o ou, de ser uma coisa ou outra. Dava para ser o e, dava para continuar entregando excelência operacional para o produto dele, mas dava também para abrir o porto para a movimentação de outras cargas. Me recordo bem que em 2019 a gente recebeu o ok do acionista para fazer isso. E foi um momento ímpar para nós, né? Porque aí você vê a oportunidade de materializar aquilo que antes estava prototipado em papel. E aí, 2019, a gente se posiciona, o mercado recebeu super bem, porque além da dificuldade que tinha, acho que viu na Portocel uma oportunidade da imagem, da excelência que a gente constituiu ao longo desse período, e de uma forma muito rápida a gente conseguiu crescer, movimentar outras cargas. Então, rochas ornamentais, produtos siderúrgicos, café em uma condição especial, movimentando veículos agora, mais recentemente, movimentamos peça offshore. Então, eu lembro bem que para Barra do Riacho a gente tinha um desafio, preencher uma capacidade de até 7,5, 8 milhões de toneladas de carga, que seria o que aquela infraestrutura seria capaz. Feliz em dizer que no último ano nós alcançamos 7,4, saindo dessa estratégia de 6 milhões, que era o número lá em 2019. Para além disso, a gente pensou nessa estratégia não só o crescimento em Barra do Riacho, porque a gente tinha assim, caramba, a nossa marca na movimentação de celulose e produtos florestais é tão forte, e a gente sabe tão bem fazer isso, por que ficar limitado ao Espírito Santo? Por que não, já que o mercado de celulose está avançando para outras unidades da federação, por que não ir até lá? E aí a gente fez neste plano também uma opção e uma rota dessa criação de filiais.
Em 2023, depois de 46 anos aproximadamente, nós abrimos nossa primeira filial em Santos. Estamos hoje no maior porto da América Latina, fazendo operação de celulose. E em Barra do Riacho, continuando a diversificação do produto. Então, Portocel vem dessa jornada, né? De um porto vocacionado, dedicado a uma operação, mas que precisou se reinventar enquanto modelo de negócio, né? Eu acho que é isso que a gente vem conseguindo entregar. Alexandre, quando a gente fala de se reinventar, sair do modelo mono, né, que a gente fala, que seria a própria fábrica, um suporte para a própria fábrica, e você ia hoje trabalhar dentro de cargas multimodais diferentes, tipos de cargas diferentes, não passa só pelo aspecto de tomamos a decisão de fazer, né? A gente estava conversando um pouco aqui antes e falando que a gestão do espaço, equipamentos, isso talvez era o ponto maior a ser superado pela Portocel. Como foi superar? Hoje vocês estão realizando atividades com a qualidade incrível, aquilo que o grupo sempre buscou, entregar um serviço de qualidade. E como é ter que se adequar com equipamentos e espaços que não eram adequados a multicargas e hoje poder realizar uma atividade com essa excelência toda? Legal, uma pergunta, que é assim, lá atrás quando a gente pensou no como executar essa tarefa toda, e aí eu sou um entusiasta de uma metodologia que pode ser desenvolvida enquanto uma competência que eu tive contato lá em 2019, que é o pensamento sistêmico. É um olhar do como suas decisões têm impacto no tempo e no espaço. Então, naquela oportunidade, nós colocamos no centro desse mapa sistêmico, que é o que você produz ao final, aumentar a vantagem competitiva de Portocel. Porque quanto mais competitivo fôssemos, mais atrair investimentos para o nosso negócio nós conseguiríamos. E eu preciso dizer para você, Mayara e Irmã, que o mapa sistêmico da Portocel, durante muito tempo eu fiz dele um quadro que eu ficava olhando para ele. Ele tinha o tamanho dessa mesa aqui, das conexões e correlações. Mas aí vale dizer que duas coisas, elas tinham um efeito para quase todo esse ecossistema, que era o nosso negócio se tornaria extremamente mais complexo. E esta complexidade demandaria de nós atuação forte em modelos de uma governança robusta, de poder acompanhar e fazer frente a essa complexidade, e pessoas capacitadas, treinadas, engajadas e comprometidas com o nosso propósito. Então, durante muito tempo, os alicerces e as rotas que eu, pessoalmente, me engajei melhorar a governança de Portocel e ter um time cada vez mais engajado, comprometido e vibrando com isso tudo. Por quê? Porque aí, através disto, as soluções surgiram. Para até mesmo essas adversidades do como poder levar excelência na movimentação de um determinado produto ou carga, mesmo que uma determinada infraestrutura não esteja 100% apta para aquilo. Então, uma estrutura, uma governança sólida, leve, eficiente, com um time do qual eu me orgulho demais de ser parte, que é um time extremamente comprometido, que abraçou um propósito e para isso não mediu esforços. É por isso que em Portocel a gente fala que o propósito inspira, a dedicação realiza. Então foi assim, não foi fácil, tá? E vale até dizer, eu habitualmente quando tenho oportunidade faço questão de reconhecer o próprio acionista, né? Quando ao ter que tomar uma decisão de quem teria que conduzir aquele plano, tomou a decisão de fazer com que aquele time que estava lá, que era um time pensado, especialista em celulose, né? Ele poderia ter tomado a decisão e perfeitamente trazer alguém melhor preparado, porque certamente haveria. Então hoje, inclusive, eu sou muito grato, porque esse
período em que nós estamos lá tem sido muito rico, de muito aprendizado. Eu, como leiga na área de comércio exterior, sou jornalista, eu fico pensando assim, são produtos, são multicargas, então são produtos que têm necessidades de importação, de cargas diferentes, características diferentes. Então, a partir do momento que você oferece esse serviço para seu transporte multicargas, você tem que aumentar o conhecimento sobre elas. Você não pode saber só sobre uma coisa. Seu leque de conhecimento também aumenta. Muito. Por isso que eu fiz menção a que estava muito claro para nós. Não quer dizer que o que você fez de bem feito durante muito tempo para o setor de celulose, você fará para atender uma outra carga como um granito, como um veículo. Você vai precisar lidar bem com essa complexidade e lidar e aprender com ela, né? Então, por isso que processos de eficientes, a cadeia de valor, os macroprocessos, os processos, as macroatividades, a forma como executar tudo muito bem pensado, muito bem implementado e pessoas comprometidas e engajadas. Nós, em Portocel, enquanto grupo executivo, temos muito claramente entre nós aquele que é o nosso papel fundamental e os atributos que a gente precisa cuidar o tempo todo enquanto líder. E eu me familiarizo muito com ele porque vejo muito valor na construção desses atributos. E são exatamente nessa ordem. A gente precisa inspirar as pessoas. A gente precisa comunicar muito bem. A gente precisa conectá-las. A gente precisa transformar o nosso ambiente, sempre. A gente precisa entregar resultado. E no final disso tudo, a gente forma pessoas. Então, é muito de um mote de liderança que a gente faz lá. Obviamente, existem momentos, como aconteceu na pandemia, em outros momentos de dificuldades, porque nem tudo são flores, da gente ter que atuar fortemente numa entrega de resultado. Em outros momentos, na formação. Mas tratá-los de forma isoladas e não sequenciais e conectadas, elas não são sustentáveis. Então, inspire, comunique, conecte, transforme, entregue resultado e forma gente. Alexandre, vou fazer uma pergunta aqui. Ela tem a resposta a gente já imagina, mas é interessante a gente conhecer esse lado que foi montado, toda essa estrutura, porque você fala de, primeiro, ser audacioso, né? Em você mudar um perfil que tinha de atividade para ir para um outro perfil. Depois a gente fala de mudar até procedimentos de trabalho, rotinas, e você falou de compliance, e falou até de paixão e por aquilo que faz. Como que é o coração hoje desses acionistas que há alguns anos atrás falaram assim, vai lá, toca esse negócio aí que tanto vocês estão nos pedindo. A gente já imagina qual é a resposta, mas como é que eles olham hoje para esse novo filho, né, que deixou de ter um filho que era um porto dedicado a uma carga própria e ter hoje ele de multiprodutos, e você acaba englobando multimodais porque outros modais precisam participar para escoar aquela carga, chegar com aquela carga. Como que é o coração hoje desses acionistas que acreditaram em você, porque deram a você essa responsabilidade de começar a coordenar essa mudança, esse time? Como está o coração desses acionistas hoje? Eu vou dizer, Elimar, que eles, assim, eu acho que eles sempre viram a Portocel como um grande time. Eu acho que o resultado desse trabalho todo foi um trabalho de muitos. Obviamente, a gente tem um papel de guardião de uma série de coisas. Então, isso fica fácil, eu diria, e aí está facilitando a minha ação, porque o time entendeu muito bem esse propósito. Não só quanto o time, mas eu tenho certeza que várias pessoas viram lá, nessa jornada, a oportunidade do crescimento pessoal e profissional. Então, na hora em que a gente viu que era factível e possível, todo mundo foi, todo mundo remou, todo mundo embarcou nessa condição. E o acionista, eu acho que hoje ele olha para isso tudo e vê que, com muita coerência, com muita sensatez, ele tomou uma decisão adequada. Porque o E acontece, ele continua
exportando a carga dele num porto com condições das mais eficientes do mundo, de forma competitiva, mesmo completando 50 anos, né? E ainda assim, esse reposicionamento no mercado para atração de novas cargas. Você falou muito da história, né? Do passado, do presente da Portocel e o futuro. O que você pode contar pra gente sobre o futuro da Portocel? Quando eu falei, isso que você ia falar? Não, quando eu falei que a gente já sabia um pouco da resposta, como estava o coração hoje dos acionistas, é porque a gente já ouve falar de futuro. E quando a gente ouve falar de futuro, é porque o coração tá calentado, né? A gente consegue pensar no futuro. Então, por isso que eu falei que a gente já sabia mais ou menos, porque a gente já ouve falar de um pouquinho da hora, vai ter que entregar pra gente aí como que é esse futuro que está sendo planejado pela Portocel, né? O Elimar trouxe uma questão importante, assim, porque eu acho que quando o coração tá calentado, pensa no futuro, pensa em mais, em seguir, em próximos ciclos de 5 anos, né? É o que a gente quer. E aí eu vou contextualizar isso para vocês, exatamente conectando a esse grande plano estratégico que a gente desenhou lá em 2019. Ele era um plano de 5 anos, olha só. Para a Portocel, a gente falava lá 19, 20 até 25. E a gente tinha feito um desenho, enquanto metodologia, que a cada ano que se completasse, a gente tirava um e colocava um. Mas a gente viu claramente que isso por si só poderia trazer risco a esse plano estratégico, porque a gente também precisava monitorar fatores externos. Então, através da inteligência competitiva, olhando para fora do nosso muro, enquanto o plano estratégico estava rodado, eu digo que a gente ficava com radares monitorando aspectos concorrenciais, comerciais e novos negócios, regulatório e legal, os próprios processos operacionais, as questões de inovação e sustentabilidade, os radares ficavam. Mayara e Elimar, em 2022, 2023, esses radares todos começaram a apitar. E o que eles apitavam? Sobre o aspecto concorrencial, um porto vizinho nosso, um porto da Imetame, a primeira autoridade portuária privada do Brasil, a Vports, com uma área a ser desenvolvida do tamanho da Portocel, meu vizinho. Então, preciso estar atento às questões concorrenciais. Mas da mesma forma que está tendo projeto portuário, porto precisa de carga. Se tem carga vindo lá, tem mercado, tem novos negócios. Olhando para a infraestrutura então, portos se estabelecendo, uma retroárea para crescimento. Então, a região de Aracruz, predominantemente com área a ser desenvolvida e ser colocada de forma dedicada à logística, né? Até para que a gente não cometa lá os mesmos erros que foram cometidos em outras regiões, em que o porto chega como uma visão de desenvolvimento, mas depois, com o desenvolvimento, vem um problema e todo mundo quer tirar o porto dali depois, né? Então, assim, retroárea para crescimento, conexão com as ferrovias e rodovias. O último município de norte a sul do país da Sudene, com benefício tributário. Primeira ZPE privada. Um estado com uma gestão pública eficiente, trazendo claramente projetos de estado. Um município organizado. Nós falamos, não, nós precisamos revisitar o nosso plano estratégico. E não mais para 5, para 10 anos. Então, começamos em 23 um plano que iria até 2033. E por que 10 anos? Porque não só seria a janela em que essas iniciativas iriam se materializar. O Porto da Imetame ia acontecer, as outras. Então, alongamos 10 anos. Alongamos muito. E aí, com esse alongamento, quanto mais distante a gente está do momento atual, mais incertezas a gente traz, né? Porque pensar o que vai ser o mundo em 2033, mas a gente se desafiou. A gente falou bem assim, poxa, se a gente tivesse a capacidade de se teletransportar e ir para o ano de 2033, olhando o setor portuário, em especial nossa região, e o mercado que a gente quer, o que mudaria? A gente definiu 5 eixos principais.
Na região, infraestrutura e mercado, vai mudar consideravelmente nessa janela. As relações pessoais, a forma do dia a dia, as relações de trabalho de pessoas vai mudar. A própria questão da inovação. Tudo que a gente faz hoje possivelmente será bastante diferente até 2033. E também as questões de sustentabilidade aí conectando ao ESG. Então a gente partiu de novo para montar uma estrutura sistêmica em que esse cenário se materializava. Então temos um plano pronto. E de novo um plano com o pé no chão, que visa duas rotas principais. Uma delas é a continuidade da diversificação em Barra do Riacho e o avanço do mercado de celulose no restante do Brasil, nessa janela. E aí eu tenho dito, algumas vezes vou me permitir repetir aqui, porque acredito nisso, irmão. A Portocel será um negócio que nos próximos 10 anos vai dobrar de tamanho. É isso. E é para isso que nós estamos firmes. É um plano audacioso, não é? Ele chegou aqui falando de 5 anos, agora já fala de 10, né? Eu espero que daqui 5 ele vai falar assim, não, os próximos passos para os próximos 15 anos, porque a gente sabe que quando a gente começa a movimentar processos deste tamanho, dessa envergadura, e a gente não está falando só da capacidade financeira, a gente está falando também da capacidade de operar, porque é tão difícil, né? Quando a gente fala em operação portuária, por mais que existem maquinários hoje que são os mais modernos que existem, a mão de obra ainda é um fator preponderante, porque a gente tem ali cargas que precisam ser movimentadas. Quando vocês movimentam os carros precisam ser movimentados, precisam de pessoas para gerir aquilo dali, tirar aqueles carros do pátio, colocar no estacionamento apropriado, e aí a gente fala de mão de obra. E aí a gente vê a cidade de Aracruz, né, com a chegada do Parque Log, Imetame, tudo isso acontecendo e se tornando um grande hub logístico para o estado do Espírito Santo, e a gente pode, sem, acho que, medo nenhum, falar que começará a ser um hub logístico interessante para o país, né, carga vindo do Centro-Oeste, tudo isso aí. Como que vocês já estão se adaptando a esse momento que a gente tem hoje, a dificuldade de mão de obra, que não é só do setor portuário, passa pelos setores administrativos, fabris, que estão sofrendo. Como que vocês estão se preparando um pouquinho? Estou entrando um pouquinho nessa parte operacional, sabe? Para a gente poder entender que não é só a vontade de fazer ou um planejamento. Existem questões que são adversas, que é a mudança de uma economia, uma situação econômica diferente. E como que vocês enxergam Aracruz, esse crescimento que está havendo no município de Aracruz, a implantação desse hub de distribuição logística lá, e como é que a Portocel se encaixa e consegue contribuir disso daí? Vou falar em Intramuros. Por quê? Porque lá em Portocel a gente tem a consciência de que há mais necessidade de mão de obra do que a capacidade de oferta do mercado. Se eu for olhar exclusivamente a questão técnica lá. Então, assim, existe uma situação, quando você se depara com um fato deste, ou você toma uma atitude para fazer frente a isso, ou você vai ficar para trás, porque o setor, de alguma forma, as empresas, de alguma forma, vão fazer. Lá em Portocel, a gente fez escolhas. As escolhas, no processo de contratação e seleção, passa por uma decisão. Entre ter alguém aderente às nossas culturas e os valores e precisar de qualificação, eu coloco ele para dentro e eu treino. Criamos lá uma estrutura, políticas de treinamento, nos reinventamos na forma de como fazemos, com parcerias e conexões, como, por exemplo, com a Ememoral, o querido Murilo aqui, que a gente se conectou para fazer um plano de desenvolvimento moldado para o nosso negócio. Colocamos no porto simuladores de empilhadeiras, de carreta, para treinar. Mas se chega alguém treinado e não deu match na cultura, não fica, não entra, né? Então, para o Intramuro, todo um trabalho de capacitação. Mas, para além disso, lembra que eu falei, as pessoas que estão lá,
precisam estar felizes, engajadas, saberem o propósito pelo qual estão aportando as horas de vida lá no nosso negócio. Então, aquelas etapas que eu falei de estar comunicando muito bem, conectando com essas pessoas, eles olharem para a Portocel, para o nosso negócio e, de fato, se sentir parte daquilo, entenderem que estão passando lá e deixando um legado. Tudo isso canalizado naquilo que a gente chama numa marca empregadora, numa marca forte, quando olha de gente. E eu fico feliz que o pessoal lá tem trabalhado tanto, que a gente lá, aí vou abrir um parênteses aqui, falava muito que o clima em Portocel é muito legal. Pô, aqui é um ambiente ótimo para se trabalhar. E eu obviamente, olhava para aquilo e também concordava, porque eu também sempre tive essa sensação. Só que ela não vinha, por exemplo, ela vinha, óbvio, das pesquisas internas, mas a gente não tinha uma regra, um modelo de comparação. Há três anos atrás, a gente se desafiou a falar, não, vamos fazer uma pesquisa GPTW aqui para ver como é que a gente está com uma metodologia comparável com outras empresas. Mas no segundo ano, nós ficamos entre as 10 empresas do Espírito Santo. Então é assim, um time com um claro propósito, criando eles, todos nós, um ambiente extremamente interessante. Então, no Intramuros, fazendo com que aqueles que estejam fora queiram fazer parte desse time. Obviamente, isso não é suficiente. Por isso que iniciativas como o Parklog, que surgiu e está olhando para essa questão da qualificação, por isso que a participação das entidades organizadas, SINDIEX é um desses que está lá sempre preocupado com políticas públicas e também a atuação do setor privado para promover essa questão da capacitação e todas as entidades. E aí eu fico olhando para o modelo pelo qual o Espírito Santo habitualmente faz frente a essas dificuldades, que de uma forma sempre coesa, junta, cria soluções. Então, é desafiador, não dá para aguardar muito para tomar iniciativas a respeito, mas hoje em dia eu vejo isso acontecendo de forma estruturada, principalmente conectada ao Parklog, que é essa aliança público-privada estabelecida em que estão os portos, prefeitura, FETransportes, os municípios. O tema qualificação de mão de obra é um tema que está na mesa. Então, acho que a gente tem um caminho. Para finalizar nosso bate-papo, ótimo por sinal, com ótimas considerações do meu companheiro de bancada, como que você analisa a participação da Portocel? Essa é a segunda vez que vocês estão participando, né, na Modal Expo. Como que uma feira como essa ajuda no propósito da Portocel? Como que é esse match? Bom poder falar sobre isso. Eu tive até a oportunidade de comentar com várias pessoas com as quais já encontrei aqui hoje, que o Espírito Santo merece isso. O Espírito Santo está se posicionando como um hub logístico, como uma proposta de solução de redundância a outros portos para o Brasil. E a gente acabava não tendo um momento em que a logística se encontrava. A Modal Expo, já pelo segundo ano, cria esse ambiente. E o legal de poder ver é que, para além do ambiente em si, é muito bem conduzido, é feito com muito carinho, é um formato que dá orgulho de ser parte. Então, a gente esteve na Intermodal. Vale dizer que, óbvio, vamos lá, um evento internacional, mas quando a gente olha esse ambiente aqui, eu fico muito feliz em dizer que vocês estão de parabéns. O pessoal da Modal Expo aqui está tirando de letra e, assim como outras frentes do Espírito Santo, na questão da feira, está fantástico. E a gente muito feliz, porque exposição, são negócios que acontecem aqui. Então, muito legal. Parabéns pela iniciativa. Que ótimo, né? Ouvir um elogio assim. E
sempre que eu participo desses podcasts da Modal e que eu vejo as autoridades, os empresários dessas grandes empresas, eu vejo o potencial do Espírito Santo. A gente precisa gritar mais isso, né? Não precisa nem falar, precisa gritar, porque é um estado muito, muito potente. Na verdade, eu acho que a gente precisa de mais algumas Portocel na vida, né? Obrigado. Aquela que se planeja, aquela que é audaciosa, aquela que faz as coisas com o pé no chão, mas entrega uma excelência e que faz do sonho do capixaba, entendeu? A possibilidade daquilo se tornar realidade. Eu falo isso porque o Sindex ficou por muito tempo. Tanta capacidade portuária que nós tínhamos aqui, né? Os outros portos, mesmo privados, e a gente sempre bateu na porta. Vamos tentar fazer um multicargas. Não dá, meu negócio é mais importante. Não dá, o meu negócio é mais importante. E aí eu me lembro bem, eles começaram a desenvolver esse papel, mas foi em 2024. A gente estava numa reunião lá com Valéria, todo mundo, eles falaram, dentro de 2 meses vai acontecer algo aqui que pode mudar um pouco esse estigma. E aí, assim, aquilo que você acabou de falar, é tão bom saber que o Espado tem, porque são pessoas como a Portocel, lógico, dentro de uma empresa que acredita no Estado, tem uma qualificação dos seus profissionais. É bom a gente ver que, na verdade, a Portocel é uma escola, né? Ela é uma escola para aqueles que entram, é uma escola para quem está de fora e vê o que é ser audacioso, o que é ser participativo de um mercado, e a gente sabe que frutos a gente sempre vai colher. Trabalhando sério, trabalhando duro, tendo aquela direção, os frutos vão colher. Então, acho que dentro do Estado do Espírito Santo, isso que você comentou agora, vem um pouco disso aí. Se a gente tivesse mais algumas outras empresas com essa pegada da Portocel, a gente poderia, não só no comércio internacional, não só naquilo que a gente fala da atividade portuária, mas em outras áreas, nós temos esse sucesso, esse avanço que tem sido essa atividade no país e no Estado, e que agora a gente sabe que passa a ter uma representatividade grande no nosso país. É isso mesmo, obrigado. Erimar, Alexandre, muito obrigada pela participação de vocês dois. Foi um bate-papo, assim, que dá orgulho. Primeiro dá orgulho de ser capixaba, de mostrar o nosso potencial. Um estado pequeno, mas forte. É bonito ver o trabalho que vocês fazem na Portocel de desenvolvimento de pessoas também. E muito obrigado. Foi muito, muito gratificante participar com suas contribuições também. Eu que agradeço. Estamos à disposição aí. Eu também. A gente só entrega resultado através das pessoas. Verdade. Nosso maior bem, né, Alexandre? Exato. Nosso maior bem mais valioso. Pessoas. Eu falo isso lá para os nossos colaboradores lá na empresa. Eu falo, nosso maior bem são as pessoas. Obrigado, mano. Obrigado, Alexandre. Obrigado mais uma vez, Nara. Obrigado pelo convite. Conte comigo sempre. Até a próxima. Pode deixar que a gente conta sim, tá? Já está marcado para o ano que vem, né? Ano que vem ele vai falar dos próximos 15 anos e não próximos dos 10 anos. Tá certo. Vai ser um prazer. Valeu. Tá bom? Valeu, gente. Esse foi mais um episódio do podcast da Modal Expo, a maior feira de logística, transporte e comércio exterior do Espírito Santo. Obrigada.